Em um mundo cada vez mais corrido, mais rápido, com mais informações sendo bombardeadas em nossos olhos e ouvidos, cada dia mais estamos presos em rotinas puxadas e estressantes. Entre os maiores fardos que podemos carregar estão nossos trabalhos e empregos. A rotina mesmo, que eu e você precisamos nos submeter todos os dias. Enquanto algumas pessoas podem ter o privilégio de escolher com o que vão trabalhar, e, em certos casos, se vão precisar se submeter a qualquer tipo de trabalho que seja. A maioria da população brasileira tem que acordar muito cedo, pegar um transporte público lotado e trabalhar o dia inteiro em um trabalho que nada tem a ver com seus gostos e sua aptidão. Uma rotina assim certamente não faz bem para ninguém, mas infelizmente é o que a maioria de nós precisa fazer, afinal, existem contas para serem pagas. E alguém precisa colocar o pão na mesa todos os dias. Mas agora eu te pergunto o seguinte: você anda estressado com o trabalho? Tem passado por uma certa ansiedade, um desânimo na hora de acordar e de vez em quando tem uma sensação de esgotamento total, como se nenhuma energia restasse em seu corpo? Fique atento, porque isso pode estar associado à síndrome de burnout, ou como pode ser chamada também a síndrome de esgotamento profissional. Preste atenção no vídeo de hoje, porque esse é um assunto muito sério. E você pode estar passando por uma fase inicial ou até avançada dessa síndrome e ainda não se deu conta. Não sai daí, ok? Vamos lá. O termo burnout é uma palavra de origem na língua inglesa e tem a ver com a ideia de algo parando de funcionar devido à falta de energia. Algo como a queima, tradução para burn, saindo ou acabando, que pode ser uma tradução adequada para o termo out, nesse caso. Imagine então que seria algo como um estresse acumulado, que tem totalmente a ver com a rotina, com a situação que se repete constantemente. Esse é um distúrbio caracterizado como emocional e pode ser relacionado e, em certos momentos, confundido com outros problemas tão sérios quanto, como o transtorno de ansiedade generalizada ou crises de pânico. Normalmente, esse distúrbio é mais associado, mas de maneira nenhuma é exclusivo, de profissionais que estão em funções de grande competitividade e rotinas muito ativas, como jornalistas, professores, ou mesmo os que têm uma responsabilidade muito grande, como policiais, bombeiros e médicos. Lembrando mais uma vez que a síndrome de burnout não é de maneira alguma exclusiva de profissionais dessas profissões, mas é um fato de que os casos são mais comuns nesses grupos. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, os afastamentos de trabalho por burnout aumentaram quase 1000% ao longo de uma década. Em 2023, 421 brasileiros foram afastados do trabalho por burnout, sendo esse o maior número dos últimos 10 anos no nosso país. De acordo com especialistas, o aumento desse número também está associado a um fator interno muito importante: a pandemia da Covid-19. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Isso de acordo com um resumo científico divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Trazer esse dado aqui, quando falamos sobre a síndrome de burnout, é importante. Até porque, por causa de estatísticas como essa, foram responsáveis por fazer com que muitos países passassem a incluir a saúde mental e o apoio psicossocial em seus planos de resposta à Covid-19. Segundo o diretor-geral da OMS, as informações que temos agora sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental do mundo são apenas a ponta do iceberg. Este é um alerta para que todos os países prestem mais atenção à saúde mental e façam um trabalho melhor no apoio à saúde mental de suas populações. Vamos voltar então ao burnout propriamente dito. Segundo a BBC News Brasil, 3 fatores ajudam a explicar esse crescimento dos diagnósticos de burnout no país. O primeiro ponto é justamente o maior acesso à informação e o reconhecimento formal desta e outras síndromes relacionadas ao trabalho. Um fator importante para isso foi o reconhecimento da OMS, que categorizou o burnout como uma síndrome ocupacional. Além desse fato, ainda é notório um aumento na cobrança sobre os trabalhadores
dentro do ambiente organizacional, o que gera ainda mais pressão e estresse, que são os principais desencadeadores de transtornos e síndromes. Esse fato pode estar associado a uma maior exigência e competitividade dentro do mercado de trabalho, que todos nós sabemos que está cada dia mais difícil. Em muitas áreas, uma graduação e experiência prévia já não são mais suficientes para lhe garantir estabilidade dentro de um setor de trabalho. Cada vez mais cursos, pós-graduações e indicações são necessárias, o que vai dificultando cada vez mais se inserir e se manter dentro do mercado de trabalho. O último ponto destacado pela BBC News Brasil é a confusão de especialistas na hora de identificar se o paciente tem burnout ou outros transtornos mentais relacionados ao trabalho. Muitas pessoas que estão passando por burnout, às vezes, são diagnosticadas e tratadas erroneamente, como se estivessem passando por algum outro transtorno, como ansiedade ou pânico. Contudo, esse cenário está passando por uma mudança, e o burnout está sendo mais reconhecido, e isso se deve ao fato de mais meios de comunicação estarem falando sobre isso de forma ativa. Agora, tanto os profissionais como pacientes têm mais noção do que se trata o burnout, e isso possibilita uma maior taxa de diagnóstico e tratamento correto para quem está sofrendo desse problema. E segundo Alexandrina Meleiro, médica psiquiatra e porta-voz da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANAMT, cerca de 40% das pessoas economicamente ativas sofrem de burnout. Contudo, a grande maioria desses casos ainda não são identificados. No Brasil, as únicas estatísticas oficiais disponíveis em relação à síndrome de burnout são contabilizadas pelo Ministério da Previdência Social, que apenas relacionam os afastamentos do trabalho quando eles são por mais de 15 dias. Os afastamentos por burnout por menos tempo que isso não são contabilizados nas estatísticas oficiais. Além disso, segundo Antônio Geraldo da Silva, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabeleceu que o médico que está passando pelo afastamento é obrigado a provar que há uma relação entre o trabalho e o esgotamento profissional. E isso acaba sendo extremamente complicado, pois por conta dessa resolução, para que o burnout seja de fato identificado de forma oficial, o médico precisa visitar o local de trabalho do paciente e averiguar as condições que ele está passando. O atendimento feito totalmente no consultório, já não é mais capaz de fornecer o diagnóstico. Pois bem, agora você deve estar aí pensando, 40% das pessoas economicamente ativas é muita gente. E sim, tanto eu quanto você pode estar dentro dessa estatística. E esse número é extremamente preocupante. E para Bruno Chapadeiro Ribeiro, pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Psicologia, Organizações, Saúde, Trabalho e Educação da Universidade Federal Fluminense, esse número tão elevado já pode ser catalogado como uma epidemia, que se estende também a outras doenças e transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, em 2023, 27 trabalhadores por dia foram afastados de seus trabalhos por conta de transtornos mentais e comportamentais relacionados ao próprio trabalho que exercem. Nesse mesmo ano, um total de 10.028 auxílios-doenças foram concedidos por esse motivo. E existe também um segundo fenômeno que está totalmente relacionado com o anterior. Muitas pessoas que voltam da licença, após ficarem vários dias e, em certos momentos, meses, longe de seus trabalhos, pedem demissão assim que retornam. E, em alguns outros casos, chegam a mudar de profissão em busca de ambientes mais saudáveis e tranquilos, para que a situação não se repita. Segundo o mesmo pesquisador da Universidade Federal Fluminense, que citamos anteriormente, temos atravessado um momento histórico em que, mais uma vez, as relações e formas de trabalho têm sido questionadas, principalmente por uma juventude de classe média insatisfeita com as formas com que o trabalho se organiza. E esse ponto é muito importante e também muito interessante. Essa juventude, a cada dia que passa,
vai se tornando mais e mais presente dentro do mercado de trabalho. Se esse grupo começa a ficar insatisfeito com o trabalho, cada vez mais as empresas e contratantes passarão a ter dificuldades na hora de manter seus funcionários. Agora, voltando a falar da pandemia, logo no período pós-isolamento, onde os momentos críticos já estavam passando, foi possível observar um fenômeno chamado Quiet Quitting, que foi uma onda de demissões voluntárias do pós-pandemia, em que jovens altamente escolarizados pediram demissão de seus trabalhos por não verem mais sentido em seus trabalhos e estarem à beira de um colapso por exaustão. Um dos principais fatores que justificam esse colapso é o isolamento social, que foi necessário durante principalmente os primeiros meses da pandemia. Além da solidão, também existiu o medo constante de se infectar, o sofrimento com a perda de entes queridos, luto e preocupações financeiras também foram citados como fatores que levaram a um aumento nos índices de problemas envolvendo a saúde mental. Um outro ponto importante que relaciona a pandemia e o burnout foi a exigência e a expansão do uso de computadores e dispositivos eletrônicos durante o período de isolamento social. E isso fez com que muitos profissionais de diversas áreas diferentes, principalmente pessoas mais velhas, precisassem se adaptar e aprender a utilizar dispositivos e plataformas complexas, sem tempo para que pudessem receber um treinamento adequado. Caso você estivesse em período de aulas, seja na escola ou na faculdade, durante a pandemia, você certamente notou que muitos dos seus professores tiveram dificuldades para realizar as aulas de forma remota. Muitos precisaram de ajuda dos familiares ou mesmo dos próprios alunos. Caso você não estivesse em período de aula durante essa época, certamente passou por você algum meme envolvendo alguma aula online. Muitos vídeos mostravam professores em situações absurdas, onde alunos faziam brincadeiras que acabavam com as aulas, usavam nomes falsos e proporcionaram momentos que, certas vezes, dificultavam muito o trabalho desses profissionais. Por mais que tenha rendido memes engraçados, que todos nós rimos, esse foi um momento muito complicado e de extremo estresse para milhões de profissionais que simplesmente precisaram reaprender e mudar totalmente anos e anos de profissões. Pois bem, agora que falamos sobre tudo isso, você deve se perguntar, mas como é que você pode entender ou pelo menos identificar que algum conhecido seu está passando por isso? O primeiro ponto e mais importante é que o burnout está fundamental e obrigatoriamente associado ao trabalho, sendo essa obrigatoriamente a causa do transtorno. Dessa forma, um estudante, por exemplo, que está passando por um quadro de exaustão física e emocional por conta dos estudos, não pode ser diagnosticado com burnout, mas sim com algum outro transtorno. Para que alguém seja diagnosticado com burnout, ela precisa apresentar ao menos um desses 3 pontos: exaustão emocional associada à rotina de trabalho, que ocorre quando a pessoa percebe que não tem mais a energia necessária para realizar suas tarefas exigidas ou mesmo não tem mais forças para enfrentar a jornada e o trânsito até chegar ao seu trabalho. Outro ponto muito perigoso é a chamada despersonalização, uma perda de sentimentos em relação a outras pessoas no trabalho, uma falta do senso de coletividade com os colegas e amigos do trabalho, e também uma falta de consideração e sentimentos a respeito dos clientes ou das pessoas que você atende. Essa é uma característica que pode ser usada para diferenciar o burnout de alguns outros transtornos associados ao estresse. Por fim, o último ponto é a ampla redução da realização profissional. É necessário uma satisfação no que estamos fazendo para que possamos nos sentir motivados a sair de casa e voltar para o trabalho dia após dia. A sensação de insatisfação pode vir sobre ela própria e com a execução de seu trabalho, gerando sentimentos de incompetência e baixa autoestima, como se seu trabalho não fosse bom o suficiente e que você não merece estar onde está. Elton Kanomata, médico psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein, destaca que essas características podem ser identificadas pelo próprio paciente e podem servir como uma primeira forma de identificar o problema. Na mesma matéria para a BBC News Brasil,
Kanomata destaca também os sintomas físicos que o burnout traz à tona, sendo eles fadiga persistente, insônia, tensão, dores musculares, cefaleia, sintomas gastrointestinais e aumento ou perda de apetite. Da mesma forma, o burnout age também através de sintomas cognitivos, como dificuldade de concentração, raciocínio, memorização, sensação de estafa mental e lapsos de memória. Já os sintomas emocionais vão além dos 3 pontos citados. Eles podem se expandir para quadros depressivos, desânimo, irritabilidade, impaciência, diminuição ou perda de interesses antes prazerosas e também sintomas ansiosos e fóbicos em relação ao ambiente de trabalho. Caso você esteja se identificando com o que estamos apresentando, não se desespere. O burnout é algo muito sério, com certeza, mas ele tem tratamento. O primeiro passo é procurar ajuda profissional, isto é, profissionais da saúde mental, psicólogos e também psiquiatras. Para o Dr. Kanomata, o tratamento deve ser individualizado e estruturado após uma avaliação detalhada da saúde física e mental de um profissional da saúde. O tratamento é feito através de terapia e também a prescrição de certos medicamentos que vão variar de acordo com o paciente, podendo ser ansiolíticos ou antidepressivos, e em certos casos, ambos. Além disso, é necessário um novo estilo de vida para principalmente combater o estresse. Praticar exercícios físicos, esportes especificamente, ter uma boa qualidade de sono, ter atividades de lazer e descontração com amigos e familiares pode ser tão fundamental quanto o restante do tratamento. Inclusive, essas recomendações podem ser feitas por todos nós, mesmo quem não está passando pelo burnout. Afinal de contas, é sempre bom prevenir e combater o estresse. Agora, um ponto muito importante antes de finalizarmos essa conversa, ok? Burnout, assim como qualquer outro problema cognitivo ou comportamental, não é frescura. E também não é querer chamar a atenção. Precisamos ter imenso cuidado com nossas palavras, especialmente quando existe alguém próximo que está passando por um momento tão complexo assim. Uma fala mal colocada pode descredibilizar totalmente uma pessoa e pode, por consequência, atrapalhar muito a rotina já complicada que essa pessoa tem. Alguns especialistas ainda pontuam que as lideranças de certas empresas costumam reagir mal ao diagnóstico de burnout de seus funcionários. E isso vem também em ondas de comentários que não levam a sério o problema e passam a descredibilizar a pessoa que está sofrendo esse mal. Essa postura faz com que muitos trabalhadores procurem ajuda especializada muito tardiamente, quando os sintomas já são bem mais graves ou outros transtornos mentais, como a depressão, já se desencadearam. Em certos casos, a postura da empresa passa a atrapalhar o tratamento do paciente mesmo depois que ele já esteja afastado, pois ainda existe o medo da demissão por conta de seu estado de saúde. A prevenção do burnout está também nas mãos das gerências das empresas. Segundo Bruno Bandeira, pesquisador da UFF que já citamos, mudanças na cultura da organização do trabalho, estabelecimento de restrições à exploração do desempenho individual, diminuição da intensidade de trabalho, diminuição da competitividade e busca de metas coletivas que incluam o bem-estar de cada um, são fundamentais para prevenir o burnout dos funcionários. Condutas simples podem ser implementadas para ajudar os funcionários a terem uma qualidade de vida melhor dentro do ambiente de trabalho. O primeiro passo é justamente falar sobre isso, dar nome à síndrome e conscientizar tanto os funcionários quanto os gestores sobre a gravidade desse problema. Com esse trabalho em conjunto, é possível auxiliar pessoas que estão passando pelo problema logo no início, evitando problemas maiores para todos. A gerência também deve ter o cuidado de não sobrecarregar nenhum funcionário, distribuindo as tarefas diárias para que ninguém fique com trabalho demais. A construção de um ambiente de trabalho saudável é essencial e cabe à empresa realizar isso. Então fique atento a tudo isso caso você seja um gestor. A saúde mental de seus funcionários é diretamente influenciada pelas suas escolhas. Então, caso você tenha se identificado com sintomas como esse, procure um especialista o mais rápido possível. Não é necessário esperar.
Quanto mais rápido você começar o seu tratamento, melhor vai ser para você e para todos ao seu redor. Não tenha medo de falar sobre isso. Não se sinta inferior, não. As coisas são complicadas e trabalhar é difícil. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer que está tendo um problema e que você precisa, de forma urgente, se tratar. É aqui, então, que nós nos despedimos. Agradeço pela sua companhia e até a próxima.